Paz do Senhor, turminha, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem em casa. Hoje nós vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, de forma virtual, de forma diferente. Então, já pega a sua Bíblia aí, deixe do lado, deixe seu caderninho para anotar os principais pontos, as coisas que vocês vão aprofundar depois, estudar um pouquinho mais aqui. E aproveita esse momento para a gente aprender um pouquinho mais junto sobre a Palavra de Deus, amém? Antes da gente começar, queria fazer uma oração com vocês. Pai querido, eterno, Pai maravilhoso, eu te peço a tua graça, te dou tua direção, Pai, nesta aula, que nós possamos sentir a tua presença, a sua direção, Pai. Tem misericórdia de nós e nos ajuda em tudo. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade nessa aula, que nós possamos ter uma aula abençoada e cheia da tua presença, Pai. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Aula de número 5, o título da nossa aula de hoje é Celebrando a Segurança do Povo de Deus. Celebrando a segurança do povo de Deus. Amém? E para a gente começar, eu queria ler junto com vocês o Salmo de número 46. Vai ser a base da nossa aula de hoje, vai ser a base do que nós vamos estudar hoje. Então, já deixa aberto aí, Salmo de número 46. Quem tem a Bíblia virtual no celular, você deve ter achado aí. Amém? Vou ler, minha tradução é um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, a gente podia parar a aula por aqui só de ler este salmo. Nós ficamos felizes e alegres pela presença de Deus. Então, o Senhor é a nossa segurança. E por que segurança? Porque o salmista aqui ele quer dizer que existem algumas situações em que nós precisamos procurar um abrigo, um refúgio, nós precisamos ter algum lugar de segurança, algum lugar em que nós não corremos perigo. E ele vai declarar que o Senhor ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Então, o salmista tinha certeza de onde estava a confiança dele, onde estava o socorro dele. Primeiro tópico, ele vai dizer o seguinte: a ação do Senhor e a fragilidade humana. Primeira coisa que nós precisamos meditar nesse salmo é que o salmista ele entende que a segurança dele não está em coisas materiais, não está na força do seu braço, não está no seu cavalo, não está na sua casa ou na sua fortaleza, não está nas coisas que ele tem. A segurança dele não depende de coisas que ele possui ou de outras pessoas, mas a segurança dele depende de Deus. E ele declara nesse texto também a fragilidade humana, porque o homem é frágil, o homem é fraco, nós não temos força em nós mesmos. Nós pegamos ali, às vezes, um resfriado, nós ficamos mal em casa, nós ficamos doentes em casa. Às vezes, uma coisa pequena nos afeta muito. Se a gente olhar o contexto que a gente vê, um vírus que ele é minúsculo, às vezes microscópico, a gente não consegue ver, mas ele afeta a humanidade de um jeito absurdo. Então nós somos frágeis, nós não somos fortes. E a primeira coisa que o salmista reconhece é que ele não tem força por si mesmo, porque ele fala que Deus é o nosso refúgio. E ele encontra na pessoa de Deus o refúgio. E refúgio lembra abrigo. Quando você passa uma tempestade ou vai começar aquela chuva, você procura algum lugar para você se proteger da chuva, para você estar abrigado da chuva, para a chuva não te afetar, para a chuva não alcançar você. Então você procura algum lugar que você possa ter
abrigo, algum lugar que você possa estar seguro contra a chuva. Então, a primeira coisa que o salmista encontra é que não depende dele a segurança, mas depende do Senhor. O abrigo está em Deus. E isso nos leva para várias áreas da nossa vida. Às vezes nós queremos fazer as coisas por nós mesmos, como nós tivéssemos força para fazer as coisas. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele entrega a sua confiança e o seu abrigo está em Deus. Nós vamos passar a nossa vida por várias tempestades, e isso não é um talvez, isso é uma certeza. E nós precisamos saber aonde nós podemos encontrar abrigo. O Senhor é o nosso abrigo, a presença de Deus é o nosso abrigo. É lá que nós encontramos descanso para as nossas vidas e as nossas almas. Então, a primeira coisa que ele declara aqui é que o Senhor é o nosso abrigo. Nós somos frágeis, mas o Senhor é bom e há abrigo para as nossas vidas. Quando a gente pensa em abrigo, a gente pensa também na situação onde há uma catástrofe, uma coisa ruim. Nós vamos ver, por exemplo, alguns exemplos que acontecem de tornados nos Estados Unidos, por exemplo, e as pessoas vão para os abrigos, porque as suas casas não são seguras o suficientes para passar a tempestade. Aquilo que você tem, aquilo que você possui, aquilo que você construiu, não é forte o suficiente para te sustentar no momento da tempestade, mas no momento da tempestade você procura algo que seja mais resistente, mais forte, você procura o abrigo. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, quando há os furacões e tornados, eles vão procurar os abrigos, alguns lugares que são fortificados para não passar por essa situação de perigo, porque é um lugar em que há segurança. E essa segurança traz 2 pontos aqui. No momento que você encontra o abrigo, primeiro que a sua vida, fisicamente falando, ela está segura. Mas também quero lembrar de outros 2 aspectos, tanto psicológico quanto espiritual. Então, para nós estarmos seguros, nós precisamos estar em Deus. Tanto fisicamente, Ele nos protege, nos guarda, quantos livramentos Deus já nos deu. Acho que talvez alguns de vocês tenham exemplos aí da vida de vocês de Deus dando livramento. Quanto psicológico também, porque a nossa vida, o nosso estilo de vida, o nosso cotidiano, ele é muito pesado e traz situações difíceis de nós lidarmos. Então o Senhor também é um abrigo, o lugar onde nós encontramos refúgio e descanso para a nossa alma. E além disso também o espiritual, porque nós vivemos num contexto de batalha espiritual, nós vivemos num contexto de guerra espiritual. O nosso inimigo está contra nós todo o tempo, então nós encontramos um lugar onde nós possamos estar seguros contra a investida do inimigo. E este lugar é a presença de Deus. Então o salmista encontra isso. Deus é o meu refúgio não só para a situação física, mas também psicológica e espiritual. E isso é muito, muito bom, isso é muito importante, porque Deus ele nos fornece esse refúgio. E mais que um abrigo, eu quero já entrar no tópico 2, é a fortaleza. Por que fortaleza? Porque uma cidade, naquele tempo, naquela época, as cidades eram fortificadas. As cidades elas eram fortificadas de que forma? Eram construídos muros altos, muros fortes, torres de vigia, sentinelas, guardas, portões fortificados. E isso tudo faria uma cidade ser fortificada, uma cidade difícil de ser invadida. Algumas cidades foram fortificadas no tempo antigo, a própria Jerusalém foi fortificada pelo rei Davi, e nós vamos ver vários exemplos de cidades fortificadas. E por que Deus é mais do que o nosso refúgio e também nossa fortaleza? Porque não adiantaria nada a gente ter um abrigo que fosse frágil, um abrigo que pudesse ser destruído pelo inimigo das nossas vidas, ou por alguma outra situação. Se o furacão pudesse destruir o abrigo, ele talvez não seria tão forte assim. Então o abrigo precisa ser uma fortaleza, algo em que nós possamos ter a segurança de que não será invadido, que não vai desmoronar, que não vai ter seus muros fendidos e destruídos. Então Deus é mais do que o nosso refúgio, um lugar onde nós encontramos descanso, é um lugar onde encontramos também a segurança. Então a segurança da sua vida não pode depender das circunstâncias, daquilo que você tem ou que você não tem, mas tem que depender de Deus. Então Deus tem que ser a fortaleza da sua vida, a sua confiança está em Deus. E nós vemos isso quando nós vamos ver para Filipenses
quando nós vemos um texto que Paulo vai dizer o seguinte: eu já passei por provações, já passei por dificuldade, já passei por problemas, já passei por fartura. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes as pessoas usam essa frase como uma frase que eu posso fazer qualquer coisa, tudo posso naquele que me fortalece, então posso fazer o que eu quiser. Mas não é esse o sentido que Paulo está querendo dizer na Epístola aos Filipenses. Ele quer dizer o seguinte: olha, eu já passei por situações difíceis, as mais adversas que vocês podem imaginar. Já passei por dificuldade, já passei por fome, mas eu posso todas essas coisas. Eu posso passar por todas essas coisas naquele que me fortalece. Porque o Senhor é a nossa fortaleza e o nosso refúgio. Há descanso na pessoa do Senhor Jesus. Então, nós precisamos lembrar que a fortaleza aqui, lembra-se na época daquelas cidades fortificadas que eram intransponíveis, ninguém poderia entrar, porque era uma cidade bem protegida. Então, Deus também, ele é a fortaleza, aqui no Salmo, no primeiro versículo ainda. E também socorro bem presente. Tem duas coisas interessantes aqui. Primeiro, que Deus é o socorro. Deus é aquele que vem ao nosso encontro. Deus é aquele que se preocupa em nos resgatar em momentos que nós estamos feridos ou em dificuldades. E o próprio Salmos vai dizer isso, né? Salmo 121 vai dizer assim: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E além do socorro, nós vamos ver também que é bem presente. Então o Senhor não está conosco só em algumas situações, o Senhor está sempre conosco, é um socorro que está bem presente. A sua presença é notória, é possível enxergar a sua presença em momentos às vezes de angústia, de aflição, de tristeza. Você pode ter a segurança que em Deus há refúgio para a sua alma. Não vai me lembrar de algumas situações que às vezes eu mesmo vivi, ou nós escutamos alguns irmãos passando, em que Deus fala que Ele é nosso seguro, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso descanso. Então há descanso na pessoa do Senhor Jesus. Socorro bem presente na angústia. Se a gente olhar até aqui, a gente vai perceber três itens desse começo desse versículo. O salmista está dizendo que Deus é o refúgio, que Deus é a fortaleza e Deus é o socorro. E aí eu vou pro 2, tópico 2, e vou falar de outro aspecto disso. Porque até aqui ele está declarando o que é o Senhor para ele, onde ele encontra o abrigo para ele. Mas outra coisa importante que a gente precisa meditar aqui, que é o tópico 2, é a confiança dele. E a confiança dele a gente vê a partir do verso de número 2. Ele vai começar assim: portanto, dado que, considerando que o Senhor é, ele não falou talvez seja, eu acredito que seja, ele fala com uma certeza no coração, pela fé que ele tinha. Portanto, com tudo isso, não vou temer, não vamos temer, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. E por que ele fala da terra aqui? Porque a terra é um lugar sólido, é um lugar que em teoria traz a segurança. Se você estiver numa superfície, em algum lugar que não seja tão sólido, você fica com medo de andar. Mas a terra é um lugar seguro, um lugar que mostra firmeza. Então ele está falando assim: mesmo que a terra se transtorne, mesmo que haja terremoto, mesmo que a terra se movimente ali, mesmo que o nosso chão, aquilo que para você seja o seu chão, ele comece a balançar, eu não vou temer. Ainda que os montes se abalem, os montes eram um lugar que eles mostravam a segurança no seio dos mares. Mesmo que as águas se tumultuem, mesmo que venha a tempestade, as águas comecem a balançar a nossa vida e espumejem, nas suas fúrias os montes se estremeçam. Eu vou confiar no Senhor, independente do meu chão tremer. E isso aqui é muito profundo, porque ele está falando que não depende das circunstâncias. A confiar no Senhor e depende das circunstâncias, né? Me faz lembrar de um testemunho que eu vi esses dias,
de uma criança que entra dentro de um avião, ela entra sozinha nesse avião, e dentro desse avião tem uma senhora ao seu lado, e o voo começa, e a um determinado ponto do voo começa uma tempestade muito grande, uma turbulência, e o avião começa a sacudir muito, todo mundo começa a ficar apavorado, ficar com medo, e aquela senhora percebe que aquela criança está sossegada. E quando passa tudo aquilo lá, ela chega para a criança e pergunta: olha, por que você não ficou com medo? Por que você não ficou desesperada também? E ela falou: mas por que eu ficaria desesperada? Meu pai é o piloto e eu conheço meu pai. É a mesma coisa que nós podemos meditar aqui. O fato de conhecer a Deus e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas nos faz ter paz e segurança, independente de passar ou não por uma turbulência. Então percebam que a segurança, o refúgio, não está dependendo aqui da circunstância, mas dependendo de estar em Deus. Estar em Deus nos faz passar por cima das tempestades. Não que ela não venha sobre a nossa vida, elas virão, pode ter certeza disso. Mas em contrapartida, a sua segurança está em Deus e você consegue passar por situações difíceis, porque a sua segurança e a sua paz não depende da circunstância, não depende de algo nesse sentido. Então, nós vemos aqui a confiança do salmista. Ele está falando que na situação mais extrema, talvez, que ele pudesse imaginar aqui, ele não teria medo algum. Outra coisa que está nesses salmos, avançando um pouquinho aqui, ele fala sobre a cidade de Deus, versos de número 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Quando nós vemos essa cidade aqui, ele está apontando, o salmista está apontando para Jerusalém. E tem algo aqui profético também, porque se nós pegarmos lá em Apocalipse, capítulo de número 22, vocês vão ver essa mesma situação desse rio que flui do trono de Deus. Se vocês voltarem um pouquinho no capítulo 21 de Apocalipse, depois eu quero que vocês leiam em casa e meditem sobre a cidade de Deus. João vai ver nessa revelação a nova Jerusalém que desce como uma noiva do céu, e essa cidade é esplêndida, é enorme, é gigantesca. Fica um desafio para vocês aí, nesse texto que vocês vão ler, falem para mim, descubram quanto que vale, qual o tamanho em quilômetros dessa nova Jerusalém que está lá em Apocalipse 21. Então fica esse desafio aí, depois me falem, só para ver se vocês estão estudando bastante mesmo. E essa cidade ela é incrível, ela é gigantesca, ela é uma cidade que desce do céu. E aí esse texto de Apocalipse vai dizer que Deus está no meio dela e que do seu trono flui as águas que vivificam tudo. Eu entendo aqui, nós meditamos aqui, nós podemos entender essa água que flui como o Espírito Santo fluindo do trono de Deus e alegrando a cidade. A alegria das nossas vidas flui de Deus através das águas vivas. E quando nós falamos de águas vivas na Bíblia, nós lembramos da pessoa do Espírito Santo que flui dentro de nós. O Senhor Jesus vai falar, uma certa feita, para a mulher samaritana que se o Senhor lhe desse de beber da água viva, nunca mais ela teria sede. E essa água viva chama-se Espírito Santo, que vai nos vivificando. Então, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A alegria ela vem do Senhor. O santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela. Então, o salmista está falando assim, o fato de nós estarmos, dessa cidade ser fortificada e a alegria das águas estar lá dentro, elas são completadas pelo fato de ela não poder ser abalada, porque Deus está no meio da cidade, Deus está no lugar seguro. Então, o salmista estava apontando aqui para Jerusalém como uma cidade que fosse protegida por Deus, porque Deus habitava em Jerusalém. Então, o lugar onde Deus está tem duas coisas importantes para nós lembrarmos. Primeiro, que é um lugar que é inabalável,
E o segundo ponto é que é um lugar onde Deus está a alegria. A alegria não depende do contexto ou da circunstância, mas de estarmos na presença de Deus. E seguindo um pouquinho mais aqui, nós vamos ver, a partir do verso 6, ele falando um pouquinho sobre a agitação, sobre as guerras e como o Senhor é acima de tudo isso. Bramam nações, versos de número 6. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então ele vai mostrar aqui de um outro contexto onde as nações elas começam a ter guerras, rumores de guerras, agitação, e o Senhor vem e fala assim: fiquem quietinhos, acabem com tudo isso, porque ele acaba com toda essa agitação, porque ele é acima de tudo isso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aliás, um parênteses aqui, se nós formos voltar lá nos textos mais da época de Moisés, nós vamos voltar ao Pentateuco, nós vamos ver uma passagem onde Moisés pergunta o nome de Deus. E a resposta de Deus é: eu sou. Somente ele pode dizer isso, eu sou, porque ele é. Ele não está, não estará. Nós estamos vivos. Ele sempre foi, ele sempre é. Então, eu sou. Aquietai-vos e sabei que eu sou. Eu sou Deus. Então, ele é aquele que acalma todas as coisas, aquele que acaba com todas as guerras. É ele que despedaça aqui a lança, quebra o arco. Ele acaba com tudo. Isso, essa agitação toda passa pela sua palavra. Todas as coisas elas são cessadas. E para finalizar aqui, queria fazer uma reflexão junto com vocês e até um desafio de leitura aqui, para não ser muito extenso. Nós vamos ver que tem algumas relações interessantes entre os Salmos 46, 47 e até o 48 também. Porque no Salmos 46, nós vamos ver que o título vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O Salmo 47 vai dizer que Deus é o Rei da terra, que é como se fosse uma continuidade do que a gente vem falando aqui no final aqui do Salmos 46. E no Salmos 48 nós vamos ver o salmista falando sobre a cidade de Deus. Então, se vocês olharem, todos esses três pontos têm relação, e Deus, ele é o Rei de todo o universo, de toda a terra. Amém? Queria finalizar com vocês repetindo o último verso do Salmo 46. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, que o Senhor possa estar sempre com você, que você busque estar na presença dele, onde há segurança e paz para a sua vida, e há conforto no meio de tudo isso que nós estamos vivendo. O Senhor tem descanso para as nossas almas, amém? Eu agradeço pela atenção de vocês. Fica aí algumas lições de casa para vocês para meditarem. Depois, se tiverem perguntas, me mandem, me enviem. E espero que seja um momento proveitoso aqui dessa aula. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração e vou terminar. Pai querido e eterno, te agradeço por essa aula, por esse período meditando na tua palavra, Pai. Que essa palavra possa, meu Pai, entrar no coração desses jovens e que esse ensinamento possa entrar um pouco mais no coração de cada um, Pai. Eu te agradeço por toda essa oportunidade, peço que o Senhor continue nos abençoando e que nós possamos aprender, Pai, que a segurança está em Ti e não em nós. É isso que eu peço, meu Pai, em todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado, turma. Tchau.